Bom, pessoal, então a gente está aqui, né, na pia do laboratório. Essa é a parte importante da limpeza da vidraria, tá? Então a gente pode começar simplesmente molhando a nossa vidraria. Então a gente começa aqui com a bureta, tá? Então simplesmente abra a torneira da bureta. Perceba que se ela ficar aberta, você permite a passagem do líquido aqui, né? Você consiga molhar então todo o corpo da bureta. Tome cuidado dentro da pia para que a bureta não encoste na pia em algum momento, até para evitar contaminação e para evitar que você quebre essa vidraria, tá? Então traga aqui a torneira para um canto, tá? A altura, a profundidade da pia é suficiente para você conseguir colocar a bureta aqui dentro e conseguir transferir líquido, né? Molhar a bureta sem encostar ela em nenhum lugar. Então molhe a bureta. Faça a lavagem simples com água de torneira, tá? Aí você então retira todo o pó, toda a sujeira, todo o particulado que tenha na superfície da bureta. Pode lavar aqui também. Percebam que eu não estou desmontando a torneira da bureta, tá? Por que eu não estou desmontando a torneira da bureta? Porque essa torneira, e eu vou mostrar num próximo vídeo, ela precisa estar muito bem posicionada, afixada na sua posição correta, e ela precisa estar lubrificada, né? Nós utilizamos aqui silicone para lubrificar e permitir que essa região então possa se mover, né? Possa ser rotacionada, abrindo e fechando a bureta, e ao mesmo tempo não permita o vazamento do reagente que possa estar aqui dentro, o reagente ou a amostra. Então nós não vamos desmontar para lavar essa região, porque senão nós iríamos remover toda o silicone, né, todo o sistema de lubrificação que já foi devidamente utilizado aqui na bureta, no preparo desse material pelos técnicos. Tá? Então eu só vou deixar a torneira da bureta aberta, então passo um líquido aqui, água aqui dentro, né, deixo esse líquido percorrer todo o corpo da vidraria. E aí, como já foi indicado ali no protocolo, então eu vou colocar água de torneira. Percebam que aqui nessa peceta nós temos um líquido amarelo. Na verdade, isso aqui é só detergente misturado com água, tá? Então, detergente diluído, eu vou colocar aqui um pouco de detergente dentro da bureta e vou agitar, né, esse detergente, tá? Então eu faço aqui a mistura do líquido dentro da bureta. E então abro a bureta para escorrer o líquido, tá? Essa limpeza precisa ser muito bem feita, porque ela vai garantir que você não tenha nenhuma sujeira, nenhuma contaminação aqui dentro e, consequentemente, vai proporcionar uma aferição correta dessa vidraria, tá? Então percebam que quanto mais limpo estiver a sua bureta, menor vai ser a variação, menor podem ser as influências negativas durante o processo de aferição, tá? Então vou colocar aqui detergente, né? Mais detergente aqui dentro, e aí eu passo o detergente pela parede da bureta, tá? Faço esses movimentos para garantir que o detergente encoste em todas as regiões aqui dessa bureta, inclusive na ponta da bureta, né, após a torneira. Então, para isso eu preciso abrir a torneira, tá? Muito bem. Bom, vou deixar a bureta com água. E agora eu vou ensinar uma estratégia para vocês, né? É difícil e a gente não tem como limpar mecanicamente dentro da bureta, porque ela é um pedaço de vidro, né, com um diâmetro muito pequenininho, e a gente não tem um instrumento que chegue até o fundo. Então, como é que a gente garante uma limpeza efetiva aqui dentro? A gente vai conseguir garantir uma limpeza efetiva agitando mecanicamente, agitando abruptamente o líquido aqui dentro. Porque esse líquido, então, em contato com as impurezas, quando ele está sendo agitado, ele vai sofrer atrito, ele vai ter um atrito com a parede do vidro e vai limpar essa parede com melhor ou com uma maior eficiência. Então, qual que é a dica que eu dou, né? Como que a gente vai ajudar nessa limpeza? Então, a dica que eu dou é encha de água aqui dentro da bureta, tá?
abra a bureta um pouquinho e aí vocês podem agitar a bureta. Assim, ó. Segurem ela firmemente e agitem a bureta. E aí vocês vão perceber que o líquido aqui dentro, ele de fato vai vibrar mecanicamente, né? Ele vai formar até uma série de espumas aqui, né? De bolhas. E ele vai ajudar nesse processo de limpeza, tá? Então, aí você libera o líquido, coloca a água de novo e agita a bureta. Dá até para ouvir o barulho do líquido batendo na parede interna da bureta. O detalhe é que a torneira precisa estar aberta, tá? Porque quando você puxa o líquido, ele puxa ar para dentro da bureta e aí ele permite que o líquido se mexa, se desloque dentro da vidraria, tá? Então essa é uma estratégia. Então faça isso várias vezes para garantir que aqui dentro não fique nenhum resquício de detergente nem da sujeira, tá? Então nós vamos fazer isso várias vezes. Então a gente deixa a bureta de repouso aqui, tá? Bom, depois que a gente faz essa lavagem, depois da lavagem com água de torneira várias vezes, a gente vai passar aqui água deionizada, né? Lembra da passagem da água deionizada. Então, o que nós temos aqui é uma outra piceta, essa piceta agora com água deionizada, tá? Marcado água destilada, mas já informei para vocês que o que a gente trabalha aqui é com água deionizada. Limpa a ponta da piceta antes, né? Aperta um pouquinho para que você tenha uma limpeza dessa ponta, e aí você enche a vidraria com água deionizada. Tá, eu vou trocar de piceta porque essa daqui tá entrando ar nela. Só um minutinho. Acho que só apertar já... Aí, pronto, já resolveu. Então, faço a lavagem interna da bureta com água deionizada, tá? Garanto que a água deionizada passe por toda a região da bureta. De 3 a 5 vezes. Você deixa escorrendo. E água deionizada de novo. Pode até lavar a ponta dela aqui, né? Ótimo. Então, limpeza inicial feita com água, detergente e água deionizada. Eu vou fazer a mesma coisa com a pipeta, tá? Para ajudar na limpeza da pipeta, a gente pode utilizar um becker. Então, se vocês olharem aqui, olha, eu deixei um becker preparado justamente para a gente conseguir colocar aqui no becker água de torneira com um pouco de detergente. Bom, por que isso vai ajudar, né, no processo de limpeza da pipeta? Porque como a pipeta ela tem um buraquinho muito pequenininho, é difícil passar um líquido por dentro dela, né? Então o que a gente faz? Ao invés de esperar o líquido descer aqui, né, você pode até colocar um pouquinho embaixo da torneira,
para molhar a pipeta. Mas você vai perceber que é muito difícil conseguir fazer o líquido entrar aqui pela região superior da pipeta e descer até o fundo, justamente por conta da tensão superficial da água, né? Então, qual que é a dica? A dica é, usando um pipetador, você coloca a pipeta aqui no becker, tá? E faz a sucção do líquido de limpeza, que aqui no caso é água com detergente, para dentro da pipeta. Faz essa sucção até acima do risco do menisco, tá? O quão mais próximo aqui do limite da pipeta, melhor. Faz essa sucção e despeja o líquido, né, de limpeza aqui, o detergente, na pia. Você pode até tirar um pouquinho, fazer aquele processo de agitação sem o pipetador aqui em cima, tá? Então, vou até colocar um pouquinho mais de detergente aqui. Vou tirar um pouco de água. Detergente. Pode colocar o detergente direto aqui na pipeta, né, usando a piceta, a pontinha da piceta. Não encostem a ponta da piceta no acesso da pipeta, tá? E aí despeja então esse detergente aqui pro becker. Aí utiliza então o pipetador, puxa o líquido para dentro da pipeta. Puxa o líquido, agita para que o líquido tenha contato com a parede, né, e remova as impurezas. Feito isso, a gente pode começar a enxaguar a pipeta, tá? É sempre um protocolo demorado, um protocolo que precisa ser feito com muito cuidado para que você não quebre a vidraria. Tá? Percebam que essa é uma vidraria cara, ela é única, você vai utilizar a mesma vidraria todo o semestre. Vocês vão perceber que eu vou utilizar a mesma vidraria todo o semestre. Porque uma vez ela aferida, o seu valor de referência para a sua vidraria é único e você vai utilizar ele durante todo o curso, tá? O que eu vou fazer agora para ajudar na remoção do detergente aqui de dentro, né? Eu vou despejar esse líquido com detergente do becker, vou lavar o becker rapidamente. Retirar o detergente que possa estar aqui no becker, né? Que foi utilizado como um suporte aí, né? Um apoio para o nosso líquido de limpeza. Né? O que a gente faz aqui com o becker limpo? Pega um pouco de água da torneira, pega o pipetador e aí você utiliza o pipetador para puxar a água limpa para dentro da pipeta. Até o máximo que você puder, sem deixar com que essa água passe para dentro do pipetador, tá? Para não estragar o pipetador. Então, e aí despeja esse líquido na pia.
Pode fazer isso pelo menos umas 5 vezes, para garantir que você não tenha mais detergente aqui dentro, né? E aquela estratégia de tirar aqui e chacoalhar, né, agitar bastante a pipeta, para que o líquido de fato lave mecanicamente as paredes internas da vidraria, tá? Você pode até escorrer o líquido para o outro lado. E aí lembra que, por último, a limpeza é sempre feita com água deionizada aqui, né? Então, garanta que a água deionizada passe por toda a parede interna da pipeta. Pode até lavar um pouco a parte externa também. Escoa o líquido. A água deionizada de novo. Você pode até auxiliar aqui a remoção desse líquido com a pipeta, né? Forçando o líquido a sair com pressão. A água deionizada. Pipeta. Tira o líquido. A água deionizada na parede toda da pipeta. E aí você tira o líquido aqui de novo. Então, última passada, água deionizada. E agora a gente vai pro balão, né? Então, o que a gente tem aqui importante no balão? A água de torneira. O balão é mais fácil para lavar, né? Até pelo volume aberto dele. Então, passa a água de torneira. Passa o detergente. Agita. Importante remover bem o detergente aqui de dentro, tá? E aí, por último,
Água deionizada. Bom, como é que é mais fácil para transferir, eu posso transferir direto do galão aqui a água deionizada, tá? Abro um pouquinho antes para limpar o bico do galão, tá? E aí, lavo com água deionizada na parte interna do balão também. Então, lavo com água deionizada, agito bem, de 3 a 5 vezes, né? Com água deionizada. Bom, então a gente já fez aqui a limpeza básica das 3 vidrarias, né? Limpeza com água de torneira, detergente, água deionizada. Agora o que a gente precisa fazer é a limpeza com a potássio alcoólica. Essa limpeza, então, é sempre feita para remoção de orgânicos, para remoção de gordura na parede interna do vidro, tá? Então, qual que é a ideia da limpeza com a potássio alcoólica? É de deixar a potássio alcoólica por 1 minuto em contato com o vidro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou transferir essa potássio alcoólica para um becker, tá? Um becker limpo. E aí eu vou usar o becker para transferir a potássio alcoólica para o balão. Cuidado, né, para que isso não caia na mão. Então, encho até em cima no balão. Vou colocar a potássio alcoólica dentro da bureta, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, né? Fecho aqui a bureta, tirei o líquido de dentro, fecho a bureta, coloco a potássio alcoólica aqui, até em cima, tá? Até o limite da bureta. Vou abrir um pouquinho para que essa potássio alcoólica também encha a ponta da bureta, tá? Completo aqui de volta. E vou deixar 1 minuto em contato, tá? Com a potássio alcoólica reagindo aqui à superfície da parede do vidro. Vou deixar isso aqui em repouso, então. E é claro que, por último, potássio alcoólica também dentro da pipeta, né? Então, com a pipeta, o que eu faço? Puxo um pouquinho da potássio alcoólica com o pipetador para dentro da pipeta. Pronto. E tampo. E a pipeta não tem o que fazer, né? A gente precisa ficar segurando aqui por 1 minuto, tá? Então todas as vidrarias vão ficar em contato com essa solução de limpeza por 1 minuto. Vejam que a potássio alcoólica é uma solução de limpeza, tá? Então o que a gente pode fazer? Assim que a potássio alcoólica passar pelo contato com a vidraria, o que a gente pode fazer é retornar ela para o frasco de origem. Tá? Essa é uma das pouquíssimas exceções em que a gente pode utilizar um reagente e depois retornar para o frasco, porque é uma solução de limpeza, nada mais do que isso. Tá? E é claro que depois que essa solução estiver suja, consumida, degradada o suficiente, ela então é descartada corretamente e uma nova solução é preparada para preencher aqui o nosso frasco do reagente. Tá? Então a gente vai esperar aqui 1 minuto e depois a gente descarta de volta toda essa solução para o frasco de origem, tá? Bom, 1 minuto depois, então a gente pode remover a potássio alcoólica, tanto da pipeta, como da bureta, como do balão. Devolve aqui pro becker. Deixa aqui em repouso para a gente poder lavar novamente e remover essa potássio alcoólica, né? Devolve para o becker o do balão e também o da bureta. Deixa eu pegar a bureta aqui.
Bom, e agora a gente volta para a limpeza clássica, né? Que é a limpeza com água. Água de torneira várias vezes. Mesmo protocolo, tá? Detergente. E agora a importância é também de remover a potássio alcoólica, né? Ela também não pode ser um contaminante a hora que a gente for fazer a aferição, proceder com a aferição da vidraria, tá? Nesses movimentos, sempre tomem cuidado para não bater a bureta na pia. E lembrem que, por último, a gente vai utilizar sempre a água deionizada, tá? Muito bem. Agora o mesmo procedimento, né, de limpeza, água de torneira, detergente, água deionizada, também para a pipeta e também para o balão, tá? Terminou? Abre o frasco, retorna a potássio alcoólica para o seu frasco de origem. Especialmente porque ela está clarinha, está limpa, foi recém-preparada, a gente pode utilizar ela mais do que uma vez, tá? Também lava o becker.
Bom, agora a gente vai para a aferição dessa vidraria, ok? Bom, pessoal, então agora a gente vai proceder com o protocolo de aferição das vidrarias, tá? Uma vez elas muito bem limpas e armazenadas, corretamente armazenadas, a gente procede com a aferição e a gente vai começar aqui com a aferição do balão volumétrico. Tá? Então, lendo o protocolo, o que a gente encontra aqui, né? Após a lavagem do balão volumétrico, conforme o procedimento anteriormente descrito, que vocês acabaram de ver, deve-se enxugá-lo externamente com papel absorvente e deixá-lo de boca para baixo, se necessário lavar com álcool etílico, sobre um papel absorvente apoiado no suporte de funis. Isso tudo para que a gente consiga remover o máximo da água que puder estar ali na parte interna do balão, uma vez que a gente acabou lavando, né, por último, com água deionizada essa vidraria. Então esse balão precisa estar o mais seco possível, tá? Então o que a gente vai fazer é basicamente secar ele com um papel absorvente externo, com cuidado, é claro, né, para não deixar cair esse balão. A tampa não precisa nesse momento, ela pode ficar guardadinha no cantinho. Seca o balão e coloca ele de cabeça para baixo, suportado num suporte de funil, né, para que a água possa escorrer e esse balão então ficar seco na parte interna. Depois da limpeza do balão, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tomar cuidado para não tocar mais no balão diretamente com as mãos. E qual que é o motivo disso, né? O motivo de não tocar diretamente na superfície do vidro é de evitar que você transfira impurezas, sujeiras, oleosidade da sua mão para o balão, porque isso vai mudar a massa do balão. Então vejam que para a aferição a gente vai precisar pesar esse balão. Então veja que depois de seco, sem tocá-lo diretamente com as mãos, então com o auxílio de um pedaço de papel, né, você segura o balão com um pedaço de papel, dessa forma. E aí, sem tocar diretamente, pesá-lo em uma balança analítica. Então nós temos aqui uma balança analítica já calibrada, alinhada, tá? Então como que eu verifico o alinhamento da balança? Se vocês olharem atrás da balança, vai ter um nível bolha, tá? Esse nível bolha precisa estar ajustado, né, com a bolha de nivelamento exatamente no centro do disco de alinhamento, e a gente alinha a balança, garante que a superfície dela esteja completamente plana e horizontal em relação ao solo, ajustando a altura da balança, dos dois lados dela, né, pelos pezinhos. Isso aqui se assemelha basicamente àqueles dispositivos de ajuste de altura ou de nivelamento de um fogão, de uma máquina de lavar. Quem tem esses eletrodomésticos em casa e já teve que ajustar o nivelamento do eletrodoméstico, para a balança é exatamente a mesma coisa. É claro que, né, num nível de precisão maior, e a gente precisa então acompanhar ali o nivelamento pelo nível bolha. Uma vez a balança alinhada, aí você vai calibrar apertando o botão de calibração da balança, tá? Então, uma vez apertado esse botão, a balança, e aí sem contato com as janelas fechadas e a balança limpa, estabilizada, né, ela vai calibrar todas as suas funções eletrônicas. E uma vez calibrado, o que a gente precisa ler no painel da balança é a leitura do zero, né? É 0,0000. 4 casas decimais para esse tipo de balança que a gente tem aqui em laboratório, tá? Essa balança ela tem uma leitura máxima de 210 gramas, uma leitura mínima de 10 miligramas, tá? E um erro de 1 miligrama. Então, esses são os aspectos da balança. Essa balança ela já foi previamente calibrada, ela já foi previamente alinhada, e agora o que a gente vai fazer é iniciar o protocolo de aferição do balão de 50 ml. Tá? Então o que eu faço nesse momento? Registro a massa do balão vazio, tá? Para ter a massa só do vidro, e depois eu vou preencher esse balão com água. Tá? Eu vou fazer o preenchimento com água deionizada, que já está reservado aqui, e vou medir novamente a massa do balão, agora com água. E aí eu vou fazer a diferença do balão cheio menos o balão vazio, para descobrir a massa só da água que ocupa o volume teórico desse balão. Tá? Então a gente vai descobrir se esse balão de fato corresponde a um balão de 50 ml. Então, antes disso, sem tocar diretamente no balão, vou colocar o balão aqui com cuidado dentro da balança, tá? Vejam que essas balanças analíticas, elas são balanças super sensíveis, então a gente não pode causar grandes vibrações. Então vou colocar
centralizado no prato da balança o balão. Vou fechar com cuidado a janela e garantir que todas as janelas estejam fechadas para evitar fluxo de ar, né, e convecção ali interna na balança. Espero a balança estabilizar a sua medida, né, para que esses números até a quarta casa decimal não fique flutuando, variando. Uma vez que essa massa foi registrada, eu anoto aqui num pedaço de papel, né, balão, 50 ml, a massa vazia da primeira medida, a gente vai fazer essas medidas mais do que uma vez, tá? Massa vazia dele é de 39,253. Ótimo. Então, fiz a medida. O que eu faço agora? Abro de novo. Retiro o balão daqui de dentro com cuidado. Sempre tocando, segurando ele com um pedaço de papel, tá? E agora o que eu faço? Seguindo o protocolo aqui, né? Anota-se a massa. Após essa operação, enche-se com água destilada até o menisco e mede-se a nova massa. Então a gente vai aqui, né, sem tocar diretamente no balão, com a água deionizada, nós vamos encher o balão até a altura do menisco, tá? Sem pressa, com cuidado. Você pode eventualmente também ajustar o menisco, né, usando uma pipetinha pequena. Você passou um pouquinho, vai lá, tira um pouquinho do líquido, para garantir que o seu menisco esteja exatamente onde ele deve estar, tá? Que é no risco de marcação do volume do seu balão. E aí você seca o balão na parte externa, porque o que interessa é de fato só a água registrada ali no volume interno do balão. E aí, com cuidado, balança zerada, tá? Se ela não estiver zerada, tare a balança, use a função tarar. E aí você abre a janela com cuidado, coloca o balão centralizado no prato, fecha a janela. E agora a gente vai registrar a massa do balão cheio da primeira medida, tá? Então essa massa deu um total de 89 gramas, 89,171, última casa decimal. Ótimo, então aí a gente já tem a primeira medida, tá? Logo após fazer a primeira medida, um ponto importante é o seguinte. Nós vamos utilizar a característica que a água tem do seu volume estar atrelado a uma certa massa, e a isso a gente vai dar a característica de densidade do líquido, né? Então, vocês sabem que a densidade de um líquido, ela varia conforme a temperatura do líquido. Então a gente precisa conhecer a temperatura no momento da medida, tá? E a temperatura ambiente no momento dessa medida, vejam que no laboratório já foi preparado um Erlen com água deionizada, e dentro dessa água nós temos um termômetro de laboratório, tá? Então o que eu faço aqui? Eu analiso, esse sistema já está aqui em repouso por um tempo, então ele já de alguma forma entrou em equilíbrio térmico com o meio, tá? Com o meio que seria o ambiente do laboratório. Então a temperatura registrada nesse momento, nesse sistema com água, é a temperatura próxima, ou mais aproximada possível da água naquele balão. Então eu vou olhar aqui a temperatura. Hoje não é um dia tão quente, hoje nós estamos com 19 graus Celsius. Lembrem de olhar corretamente o termômetro, né? Evitar aquele erro de paralaxe. Então, essa é a temperatura na qual a medição está sendo feita. Registro a temperatura no papel também, tá? 19 graus Celsius é a temperatura ambiente nesse momento. Bom,
temos aqui uma primeira medida, certo? O que a gente precisa é fazer esse protocolo pelo menos umas 3 vezes, tá? Então, repetir o procedimento das pesagens, vazio e com água destilada. A diferença entre as duas determinações não deve exceder 0,05 ml. Então, vejam que eu tenho uma diferença importante aqui, né? Eu vou calcular essa primeira medida do balão cheio e vazio. Então, é a diferença dela, né? O cheio menos o vazio. E eu vou ter um valor X de massa de água que tem ali dentro. E aí eu vou remover esse líquido, né, que é o que eu vou fazer agora. Então, vou remover o balão da balança. Vou descartar esse líquido num becker de descarte aqui para água. Vou deixar ele secando de ponta cabeça. E vou realizar as contas, tá? Então vou ter uma diferença aqui da minha primeira medida e vou reproduzir esse protocolo mais 2 vezes pelo menos. E vou fazer uma comparação das massas para cada líquido. Tá? E é claro que essa massa vai ser convertida em volume utilizando a densidade do líquido nessa temperatura de 19 graus Celsius. Onde que eu encontro a tabelinha de densidade? Lá no final do protocolo, né? Nós temos aqui uma tabela de referência em que nós temos a densidade da água para cada uma das temperaturas. A gente tem temperaturas variando de 10 a 30 graus Celsius, né? Temperaturas variando a cada unidade de medida. Então tem 10, 11, 12, eu vou achar aqui 19 graus Celsius e seguir aqui com a densidade. A densidade da água a 19 graus Celsius é de 0,9991026 gramas por ml. Grama por ml, né? Então, utilizando esse valor de conversão, eu vou descobrir o volume dessa primeira medida, né, o volume de água dessa primeira medida, e vou fazer esse teste mais 3 vezes e vou comparar esses volumes. A diferença entre eles não pode exceder 0,05 ml. Né? Se a diferença for menor do que 0,05 ml, o que eu faço? Eu faço a média dessas medidas e então eu vou ter o valor real de volume da minha vidraria, no caso aqui, o balão volumétrico, tá? Bom, a gente vai proceder também agora com a aferição da pipeta volumétrica. Então, o experimento vai ser repetido, vocês vão ter esses valores depois, pelo menos para o balão aqui, né? A gente vai seguir agora com a pipeta, procedimento para aferição da pipeta volumétrica. Então, enche-se a pipeta previamente limpa, que é o que nós fizemos agora há pouco, com água destilada e acima de sua graduação. Limpa-se a parte externa da extremidade livre com um papel absorvente e esvazia-se a água, controlando a vazão com o dedo indicador até acertar o menisco. Então, aqui é ajuste de menisco, tá? Verte-se a quantidade de água, então, remanescente em um Erling, previamente limpo e pesado em balança analítica. Então agora, como não dá para pegar a pipeta e pesar a pipeta com o líquido dentro da balança, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar uma outra vidraria que vai servir de suporte para pesar o líquido que estiver dentro da pipeta, tá? Então vejam aqui que a gente vai seguir com a mesma instrução. Nós temos um Erling pequenininho, tá? Um Erling aqui de quantos ml? 125 ml. Suficiente, mais que suficiente para uma pipeta de 10, né? Então o que eu faço? Esse Erling já foi lavado, já foi limpo, já está sequinho. Eu vou pegar ele sem tocar diretamente com as mãos, verifico se minha balança está tarada, está registrando o valor 0,0000. Vou pesar a massa do meu Erling, a massa dele vazia, tá? Então agora eu vou fazer os registros para a pipeta de 10 ml. Então, a massa do Erling vazio agora é de 70,9667 gramas.
Essa é a massa dele vazio, né? Então, eu vou retirar o Ellen agora, com cuidado, sem pressionar a vidraria contra o prato da balança, tá? Sem deixar que o Ellen toque em ambientes sujos e sem tocar nele com a mão, para a massa dele não variar, que é essa nossa referência. Eu vou pegar a nossa pipeta, vou usar aqui um outro becker limpo, vou colocar água destilada nesse becker. E com o auxílio de um pipetador, que eu vou arrumar agora, com o auxílio de um pipetador, eu vou puxar o líquido acima do registro do menisco aqui, né? A marcação de menisco da pipeta. Pipeta que já foi lavada e limpa por nós, né? Então, puxo acima do registro aqui, da marcação do menisco. Para quê? Para conseguir tirar o pipetador e prender o registro aqui com o meu dedo. Infelizmente passou um pouquinho, vou ter que tentar fazer de novo, tem que ser rápido nesse momento, mas também não pode deixar quebrar, né? Você não pode deixar a pipeta bater aqui nas paredes para não quebrar ela. Então o que eu tenho que fazer nesse momento é segurar com o dedo, e aí com o dedo eu vou ajustar o menisco da pipeta, tá? Ajusto o menisco direitinho, ótimo. Tiro a última gota que está aqui na ponta, tá? E transfiro esse líquido para o Ellen. Muito bem. E agora eu vou fazer a primeira medida de massa desse líquido que ocupa o volume da pipeta, tá? Então, pego aqui com cuidado o Ellen, volto para a balança e faço agora o registro da massa do Ellen cheio. Cheio, né? Cheio do volume da pipeta, o volume correto da pipeta. Então, nós temos aqui 80,9052 gramas. Muito bem. Essa é a primeira medida, tá? Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que continuar fazendo essa medida por pelo menos umas 3 vezes, tá? Então, eu vou tomar cuidado para não contaminar o Ellen. A massa vazia do Ellen não muda, né? Então, eu vou deixar o Ellen aqui. E agora eu vou fazer essa medida em sequência. Porque eu posso pegar de novo a minha pipeta, com cuidado, colocar o pipetador, puxar novamente o volume de água para dentro dela, né, o volume correspondente ao volume da pipeta, puxo acima do menisco, controlo com o dedo, ajusto o líquido ao menisco, o menisco aqui direitinho, com a ponta do meu dedo indicador, que é quando eu tenho maior controle, tá? Tiro aqui a última gota e transfiro novamente esse líquido para o Ellen, tá? Muito bem. Segunda medida. Meço agora a massa. E agora é a massa da segunda pesagem, né? Então agora nós temos aqui 90,8452. Bom, veja que 90 é a soma dos 80 que já tinha antes, né? Os 70 gramas do Ellen vazio, mais os 10 primeiros gramas da primeira pesagem, mais agora a segunda pesagem, mais 10 gramas. Então dá 90 e alguma coisa. Então quando eu fizer a diferença, eu vou fazer a diferença dos 90 menos os 80, para descobrir a quantidade de água colocada na segunda medida, tá? E, uma vez registrado, faço mais uma vez. Aproveito, né, que o Ellen tá
limpo já foi pesado, trago para cá. Encho novamente. Ajusto o menisco. Transfiro o líquido. Agora percebam que eu estou tocando na pipeta, né? Por quê? Porque a pipeta não está sendo pesada. O que a gente está pesando é o líquido dentro dela. Então tudo bem. Só não posso tocar no Erlen. Então aí eu pego o Erlen aqui com um pedaço de papel, com muito cuidado. Coloco na balança, espero a massa estabilizar e aí faço o registro da terceira pesagem. Terceira amostragem aqui da minha pipeta, né? Cada pesagem é uma amostragem da pipeta. 100,7725. Retiro o Erlen com cuidado. Fecho a minha balança. E deixo agora ele em repouso. Então, qual que é o protocolo para descobrir o volume aqui da pipeta? Né? É o mesmo protocolo do balão, na verdade, faço a diferença do Erlen cheio menos o Erlen vazio, na primeira pesagem, na primeira medida. A segunda medida eu faço a da segunda pesagem menos a da primeira, né, com um líquido, segunda menos primeira com um líquido. E a terceira é a terceira menos a segunda. E aí essa diferença em massa vai ser então convertida em volume, tá? E se esse volume não exceder, agora vamos ver o limite da pipeta, tá? A pipeta tem um limite de diferença um pouquinho menor do que o balão. Então vamos ver aqui. Então, a diferença entre as duas determinações não deve exceder 0,03 ml, tá? Então, esse vai ser o nosso limite, 0,03 ml. Se a diferença entre essas medidas não exceder 0,03 ml, eu posso fazer a média dessas medidas e esse vai ser o volume real da minha pipeta, tá? E aí eu vou proceder, então, com a aferição da bureta. Como que a gente faz a aferição da bureta? Para a bureta, eu dependo, obviamente, de um suporte, tá? Então eu vou pegar um suporte universal aqui. Então vou posicionar a bureta no suporte universal, tomando cuidado para que a bureta já limpa e seca fique alinhada, corretamente alinhada com o suporte. Tá? Vou tomar cuidado para que ela não fique desalinhada, para isso não prejudicar a leitura do menisco. Então, alinho corretamente a bureta e utilizo a bureta agora transferindo água para ela. Eu posso utilizar até o restinho dessa água aqui que era da pipeta, porque essa água está limpa, né? Então, transfiro água deionizada para a bureta. Becker de descarte, lembrem de abrir a torneira da bureta para que a água preencha esse volume da ponta da bureta, tá? Então, vou fazer isso com cuidado. Vou garantir que esse volume não varie mais. Tiro a gotinha que está ali no final. E agora ajusto o menisco ao zero, tá? Então, coloco um pouquinho acima. Vou abaixar aqui e vou na altura dos olhos. Vejam aqui com calma, tá? Deixa eu até arrastar um pouquinho aqui para o lado para vocês verem o procedimento. Então, deixa eu colocar aqui. Então, sempre que eu for fazer a leitura da bureta, eu preciso ter os meus olhos na altura do menisco, onde eu vou estar registrando, onde eu vou registrar
o volume lido, tá? Então o menisco precisa estar na altura dos meus olhos. Não pode estar nem para cima nem para baixo, para que a gente não corra o risco de ler de forma errada a bureta, tá? Por conta daqueles erros de paralaxe que eu já comentei anteriormente. Então, vou preencher a bureta acima do limite máximo dela. Vou coletar o restante dessa água aqui embaixo, ajustando o menisco. Então, abro devagar a bureta, recolho o líquido até que o menisco esteja na posição correta. Então, uma marcação feita em 0. Ótimo. Bom, vou utilizar uma outra ferramenta para medir o líquido, porque eu também não posso pesar a bureta na balança, né? Não posso pegar a bureta e colocar ali na balança para descobrir a massa total do sistema. Então eu tenho que usar um outro frasco limpo, e aí eu vou utilizar um novo Elling, que já foi previamente limpo, lavado. Vou pesar a massa vazia dele. O protocolo é sempre o mesmo. Vou pesar a massa vazia. Anoto a massa vazia para aferição da bureta. Então nós temos aqui 88,52 gramas. Né? Agora eu trago o meu Elling para debaixo da bureta. Terminar de ajustar o menisco de novo, porque eu tive uma perda de volume aqui. Na verdade, tá vazando um pouquinho. É melhor a gente ajustar primeiro a bureta corretamente para que ela não fique vazando durante o experimento, né? Deixa eu trazer o Elling já pesado ali para o cantinho, para ele não ser contaminado. Eu vou subir aqui a minha bureta, ajusto a posição aqui da bureta para que ela não vaze, tá? A bureta não pode ficar vazando. Ajusto o menisco novamente e verifico se a leitura está estável com o tempo. Sua bureta não pode vazar, porque senão você perde a sua referência entre medidas, né? Então, cuidadosamente, ajusto o menisco. Vejo se está ok, está zerado, sem muitos problemas. Trago aqui o Elling, deixa eu levantar de novo, né, a bureta, para ela não encostar na parede do Elling. E transfiro o volume da bureta de 0 a 15 ml, tá? Eu não vou até o 0 aqui, até o 25. Porque eu vou fazer a aferição em duas regiões distintas, tá? Então, de 0 a 15, chegando próximo de 15, né, eu vou com cuidado para não perder a marcação do menisco, não posso errar o menisco nesse momento, tá? Pronto, 15, certinho. Tiro a última gota e peso essa massa. Tudo bem? Então agora a massa
de 0 a 15 ml, vai ser de 104,43 gramas. Ótimo. O que eu faço agora? Retiro o Ellen da balança. E transfiro o resto do líquido para o Ellen, tá? Transfiro o resto aqui de 15 a 25. Agora é a segunda região. Quanto maior for o número de regiões, quanto menor o tamanho de cada região e maior o número de regiões, maior o número de fatores de correção que a gente vai ter por regiões da bureta. E isso ajuda depois na utilização desse material. Nós estamos trabalhando com 2 regiões, mas é claro que a gente poderia trabalhar com mais, tá? Então, volto para a balança e agora registro a nova massa de 15 a 25. 114,8802. Ótimo! Então nós temos aqui a primeira medida, que foi foram 2 regiões distintas da bureta. O que eu faço nesse momento? Eu preencho novamente a minha bureta, tá? E posso continuar com o mesmo Erlen, não tem problema, porque eu não atingi o limite máximo da balança. O Erlen é só um suporte, ele é só um frasco para coletar o líquido e servir de referência para a medida de massa desse líquido na balança, tá? Então vou preencher novamente a minha bureta até o 0, dispensar de 0 a 15, medir novamente a massa e continuar anotando cumulativamente. Não tem problema anotar de forma sequencial, você só tem que lembrar qual é a diferença que você tem que fazer. O cheio menos o vazio ou da última medida, né? Para que você tenha a diferença correspondente à massa do líquido da região que você está medindo. E aí a gente vai fazer isso 3 vezes e a gente vai comparar as diferenças, tá? Comparar as diferenças de volume entre os líquidos da primeira faixa, de 0 a 15 na primeira, de 0 a 15 na segunda, de 0 a 15 na terceira medição. Se a diferença não ultrapassar o limite de 0,02 ml, aí a gente pode fazer a média desses valores. Se a diferença ultrapassar esse valor, a gente tem que coletar uma nova medida até que a diferença entre 2 medidas não exceda esse valor de 0,02 ml. Tá? Feito isso, a gente vai para os cálculos, então, para descobrir se as nossas aferições aqui foram aferições bem-sucedidas e quais são os volumes reais de cada pipeta, ou de cada vidraria, né? Da pipeta, do balão de fundo chato e da bureta, tá ok? Então, a gente vai trabalhar isso na aula teórica e a gente volta depois com os valores para serem utilizados nos experimentos das aulas práticas, que é o que a gente vai ter gravado nos próximos dias, ok? Bom, pessoal, então estudem a prática, tá? Prática aqui do primeiro experimento, capítulo 1 da nossa disciplina, limpeza e aferição de vidraria, e a gente vai realizar esses cálculos, espero que vocês já façam esses cálculos depois com os valores que eu passar, que eu deixar disponível para vocês, e a gente vai conversar mais sobre aferição nas próximas aulas. É isso aí, acabamos por hoje. E qualquer dúvida, lembrem de retirar ou de conversar ou de perguntar as suas dúvidas durante a aula teórica, tá ok? Pessoal, obrigado pela atenção e até mais.